it, beat it, beat it, beat it. Fala galera do meu canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês. Galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre Copa do Brasil, Libertadores e alguns campeonatos estaduais. Antes de falarmos sobre o mundo futebolístico aí, quero agradecer a todos aí que nos seus comentários no meu canal desejaram força para minha mãe, né? Para que ela se recuperasse logo. E quero falar a todos que ela saiu do hospital, está se recuperando bem, graças a Deus. E obrigado a todos vocês inscritos do canal que deram esse apoio aí, beleza? E já aproveitando o momento, eu quero falar sobre os canais aqui do meu amigo André Menezes, Engravetando o Canal. Estamos juntos aí nessa parceria sempre, divulgando o canal do meu amigo aqui. É um canal muito bom. Tem vários conteúdos interessantes, inclusive até a questão que ele fala sobre questão de monetizar canal, o que pode, o que não pode no YouTube. Se você quiser, dá uma conferida lá, que ele tem conteúdos interessantíssimos, beleza, galera? E também fazendo menção do meu amigo aqui, Laelso, LS Games, o cara aí fera, os vídeos muito bons também sobre game. O canal deles é muito bom. Então, se eu fosse você, eu dava uma passada lá, uma conferida e se inscrever no canal deles e deixar aquele like maroto e aquele comentário bacana, beleza? E também, já aproveitando aí, vocês estão olhando aí atrás o cenário que com essas camisas lindas aí, oferecimento meu amigo Genilson aí, meu patrocinador oficial aí, que tem cuidado muito bem. Olha só esse manto aí da seleção portuguesa. Então, se você precisar de alguma camisa oficial de times europeus, seleção, de times brasileiros, ele tem o melhor material. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do canal do meu amigo André Menezes, Engravetando o Canal, o link do Laelso, LS Games, e o número do WhatsApp do meu patrocinador Genilson, das camisas aí. Vou deixar o número dele para você entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Beleza, galera? Então vamos para o que interessa. Galera, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro jogo aí da Copa do Brasil que eu vou falar para vocês. Para mim foi um dos jogos assim que eu mais vibrei, mais torci para que o time ganhasse. Vamos falar sobre a Aparecidense. O jogo da Aparecidense contra a Ponte Preta ficou embarreirado aí por questão jurídica, por conta de um gol mal anulado. E, assim, pela Aparecidense ser um time de pequena expressão, né, entre aspas, os termos jurídicos do mundo do futebol, cancelaram aquela partida e remarcaram uma nova partida, né? Prejudicando então a Aparecidense, que tinha ganhado o jogo por 1-0, e o jogo foi remarcado para essa quarta-feira agora que passou, às 19h15. Eu fiquei muito feliz com o resultado, estava torcendo para que a Aparecidense vencesse, né? Porque a gente vê acontecendo coisas piores no mundo do futebol, times sendo lesados aí por 2 gols ou mais, e nunca vem a acontecer essa questão que aconteceu com a Aparecidense. Fiquei muito feliz aí pela vitória, parabéns à Aparecidense, mostrando que jogo a gente ganha no campo, e não ganhou só a primeira vez, ganhou a segunda também. Então, a Aparecidense, eu quero deixar aí meus parabéns para vocês, vocês mereceram a vitória, não estou menosprezando a Ponte Preta, mas foi uma atitude desportiva que não levou a nada, a não ser a Ponte Preta passar mais uma vergonha, né? Porque perdeu de 2-0, o primeiro jogo tinha perdido de 1-0, e agora no segundo jogo
perdeu de 2-0 esse jogo que vale pela primeira fase ainda da Copa do Brasil. E a Aparecidense vai jogar semana que vem contra o Bragantino do Pará para decidir quem é que vai avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. Jogos esses da terceira fase que já se iniciaram. Eu vou falar aqui agora um pouco sobre o Corinthians. O Corinthians jogou quarta-feira, dia 3/4, jogo de volta, o Corinthians jogando em casa, né? Um jogo muito bom, onde nós vimos o Ceará pressionando o Corinthians. O Ceará criou várias oportunidades, sendo que o primeiro jogo foi na casa do Ceará, o Ceará perdeu por 3-1. Então, o Corinthians veio com esse resultado mais tranquilo, mais confortável, digamos assim. E o Ceará conseguiu pressionar o Corinthians jogando em casa, e o Ceará meteu bola na trave, teve várias oportunidades. Uma delas, o atacante do Ceará já estava entrando na grande área e o Cássio saiu fora da grande área e fez uma defesa com as mãos, sabendo ele que não podia. Evitou o gol, mas tomou cartão vermelho, foi expulso e o Corinthians ficou com um homem a menos. E seguindo a lei do ex, né, o Roger, que jogava no Corinthians, ele está no Ceará hoje, e o placar para o Ceará em 1-0, mas o Ceará não conseguiu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, o Corinthians, mesmo jogando com a menos, vencendo o primeiro jogo, né? Claro, jogou com a menos nessa partida que o Ceará venceu de 1-0, mas o Ceará precisava de mais gols e não conseguiu alcançar esses gols, e o Corinthians avança para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vila Nova está aguardando entre a Aparecidense e Bragantino do Pará e fazer o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo empata em casa no primeiro jogo, que jogou quinta-feira agora, às 21h30, empatou em casa contra o Juventude. O Juventude abriu o placar e logo após o Eric sofre pênalti e ele mesmo bate o pênalti e empata o jogo. Nós estamos vendo aí que o Botafogo não anda muito bem, né, das pernas aí, mas espero que se recupere, porque é um time de expressão do Rio e tem que melhorar. Quinta-feira nós tivemos Atlético Goianiense e Santos pela terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo, o jogo de ida, o Atlético Goianiense vence o Santos, né, com um gol de Jorginho aí, o jogador do Atlético Goianiense que está jogando muito bem, marcando muitos gols, e traz o jogo para a próxima semana, né, o jogo de volta na Vila Belmiro. Então aí o Atlético Goianiense teve outras chances de maior expressão para vencer o Santos num placar maior, mas não conseguiu fazer isso. O Santos também com um time bom, né? A gente não pode menosprezar. E também o Santos teve um jogador expulso. E por essa questão também o Atlético Goianiense teria que ter feito mais gols para ir com uma vantagem mais confortável enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Mas espero que vença melhor. Nós vamos falar aqui sobre Libertadores e vamos analisar a questão dos brasileiros jogando essa semana pela Libertadores, o desempenho aí dos times brasileiros, que não foram muito bem, né? Tivemos o Grêmio perdendo, o Flamengo perdendo, mas tiveram outros que, né, fizeram o seu dever de casa certinho. Então vamos começar aqui pelo Grupo A. O Grupo A, tivemos o jogo aí do Inter de Porto Alegre e River Plate. O Inter jogando em casa consegue um empate aí contra o River Plate. O River Plate começou o jogo perdendo aí de 2-0. O Internacional faz 2 gols
e o River consegue diminuir no marcador e empatar. Vamos lá. Bom, por esse jogo, nós percebemos aí que os times brasileiros, eles têm uma deficiência muito grande na Libertadores. Porque a Libertadores são jogos catimbados, são jogos difíceis. E quando se abre 2-0 no marcador, você não pode permitir que a equipe adversária consiga chegar ao empate. E foi o que o Inter conseguiu. Ainda não ficou ruim, né? Porque lidera o seu grupo com 7 pontos. Quem está em segundo é o Palestino com 4. O River Plate só tem 3 pontos. Mas ainda está em aberto. Tem muita coisa para acontecer ainda na Libertadores. O grupo B, temos aí o Cruzeiro enfrentando o Emelec. O Cruzeiro consegue vencer o Emelec fora de casa. Um dos times aí que está com 100% de aproveitamento na Libertadores. Não só na Libertadores, mas está indo muito bem no Campeonato Mineiro. E é um time aí que vem muito forte, vem numa crescente aí que está deixando os outros times para trás. Tem feito um excelente Campeonato Mineiro, uma Libertadores exemplar e tem conquistado pontos fora de casa. Isso é o mais interessante, galera. O Cruzeiro está com um time forte, o Rodriguinho encaixou muito bem no Cruzeiro. Parece que ele está à vontade jogando no Cruzeiro. Parece que ele deixou de ser meio de campo e passou a ser um centroavante, um homem de frente. Está jogando muito bem no Cruzeiro. Não só ele, como os demais jogadores do sistema defensivo, meio de campo, ataque, os pontas. Então o Cruzeiro vem muito forte para brigar por títulos mesmo esse ano. E possivelmente pode conquistar o Campeonato Mineiro. E vamos aguardar o desfecho na Libertadores, né? Por enquanto está com 100% de aproveitamento. Está indo muito bem no Campeonato Mineiro. Está muito bem na Libertadores. E logo vai mostrar como que se encontra o seu futebol também no Campeonato Brasileiro. O Grupo C não tem brasileiro, mas eu só vou passar aqui para vocês como que está o primeiro e o segundo. O primeiro é o Olímpia, com 5 pontos. E o segundo é o Universidade de Concepción, com 5 pontos também. E os times vêm numa crescente aí na Libertadores. Times que parece que não tinham expressão na Libertadores estão se destacando aí. Grupo D. Grupo D, galera. O grupo do Flamengo. O Flamengo jogando em casa com o Maracanã lotado, perde para o Peñarol. Então vamos falar um pouco sobre esse jogo. O Flamengo começa ali pressionando. O time do Peñarol é muito rápido. Para mim, o Flamengo tem uma deficiência muito grande nas laterais. Os jogadores não conseguem acompanhar os seus marcadores, quem eles estão marcando. E os jogadores do Peñarol são rápidos, são ágeis. E tiveram várias oportunidades de abrir o placar, não só o Peñarol, o Flamengo também teve. Numa noite não muito inspirada do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Teve algumas oportunidades de gol, não fez. Assim como outros jogadores, como o Bruno Henrique também teve algumas oportunidades e não fez. O que eu quero dizer com isso tudo? O Flamengo estava com 100% de aproveitamento antes desse jogo. Estava ali com um time, entre aspas, ideal para enfrentar o Peñarol. Só que o Gabigol, ele estava numa noite meio assim tensa. E numa entrada mais pesada, ele toma o cartão vermelho. Então, numa noite que os jogadores do Flamengo não estavam inspirados, muito menos o técnico Abel, o Flamengo toma um gol. E ressaltando que o Diego Alves ele fez várias defesas difíceis
que poderiam culminar aí no Flamengo perdendo de 3-0 ou até mais. Mas o Diego Alves salvou muitas bolas ali a queima-roupa. Mas o que eu percebi, eu reparando alguns comentários de alguns canais fechados, cara, todos os times vão perder uma hora. Você vê, o Palmeiras perdeu, não teve tanta repercussão. O Grêmio perdeu, não teve tanta repercussão assim, mas o Flamengo perdeu. Eles jogam tudo que o Flamengo construiu até agora na lata do lixo. Não estou aqui para defender o Flamengo, não. Eu estou falando que o Flamengo errou. O Abel, para mim, tem 95% de erro nesse jogo. Deixou um jogador como o Arrascaeta no banco. E o Flamengo perdeu essa partida por conta de um erro muito gritante que ocasionou essa questão do Peñarol abrir o marcador e vencer por 1-0. Trazendo isso na pauta, muitos comentaristas condenaram o Flamengo, falaram que o Flamengo não jogou bem, que o Flamengo não foi a melhor partida. É claro, perdendo, você pode jogar o jogo todo tentando fazer gol. Se você perdeu, não vai ser a melhor partida mesmo. E lembrando, a pessoa, vamos tirar Diego, coloca Arrascaeta. Galera, a gente tem que entender uma coisa. Quem tem visão esportiva, quem tem assim, uma análise mais crítica, mais técnica de funções, de peças, tem que entender o que? No meu ver, o Diego não está jogando mal. As bolas que chegam no ataque, 79% a 85% passam pelos pés do Diego Ribas. Ele está jogando bem. Ele não é um jogador de estar lá na frente fazendo gol. Por quê? Porque antes do cara que faz o gol, a bola alçada para o atacante sai dos pés do Diego. Então a gente tem que entender isso. Tem como jogar o Arrascaeta e o Diego juntos? Tem sim. Só que aí é uma escolha do técnico. E se o Abel continuar errando, ele vai pagar o cargo dele, né? Ele pode ser demitido, o Flamengo pode contratar outro, mas o Flamengo ainda está vivo na competição. O Flamengo tem 6 pontos, o Peñarol também passou o Flamengo com 6 pontos, só que o Flamengo joga em casa na próxima semana. Então, tá tudo em aberto ainda. O Flamengo tem grande chance de classificar para a fase de mata-mata da Libertadores, assim como outros times também têm. Então, o Flamengo tem que fazer o quê? Jogar a bola. Deixar as críticas para lá e jogar a bola, assim como os demais times do Brasil, e não só os times do Brasil, times argentinos, uruguaios, colombianos e os demais. Então, essas críticas, elas não ajudam em nada o time, porque a gente percebe que o time está em construção. Se você for levar em consideração, o Palmeiras já tem um time todo, um elenco, um cartel todo montado, que já tem experiência de jogar juntos. Então é diferente você pegar um Flamengo e um Palmeiras. Um Flamengo está sendo montado para um Palmeiras que já tem estrutura de um time titular, um time meio fora no banco, mas que se você tirar um e colocar outro, não vai fazer diferença. Então a gente tem que analisar os prós e os contras. O Abel errou, no meu ver, poderia ter mexido com antecedência, percebendo que o Gabigol não estava bem, poderia ter colocado o Uribe, né? Porque não adianta o jogador foi expulso, você colocar um cara na mesma posição dele, só que com um a menos, o cara vai ter que defender, não vai dar para ele atacar. E errou na questão de que deixar o Flamengo muito aberto para tentar fazer o gol. Mas
É isso aí, o Flamengo está vivo no grupo, assim como o Peñarol, LDU, e segue o jogo. Vamos para o grupo E, galera. Grupo E tem o Atlético Mineiro, que jogou na quarta-feira às 19h15 e venceu por 3-2 o Zamora. Zamora, que é o último colocado do grupo E, basicamente, matematicamente, não tem chance de classificar para a próxima fase. Então, o Atlético Mineiro vence por 3-2, um jogo difícil, pesado para o Atlético Mineiro, mesmo jogando em casa, saiu perdendo por 2-0 e foi buscar a reação. Conseguiu vencer o jogo e convencer, né, a torcida. Então, é isso que a gente espera dos times brasileiros na Libertadores. Mesmo que saia perdendo, mas vá em busca, né, de um resultado positivo, do empate, da vitória. E o Atlético Mineiro vem mostrando isso. É um time mais enxugado, o cartel, o elenco, mas é um time bom, que na hora que precisa eles conseguem fazer funcionar. E também está bem no Campeonato Mineiro. Só que está com 3 pontos apenas na Libertadores. Perdeu os outros 2 jogos. A vida meio complicada no grupo do Atlético Mineiro. Mas vamos que vamos, né? Grupo F, Palmeiras perdeu para o São Lourenço por 1-0. O jogo foi bom para o Palmeiras em termos de oportunidades, teve várias oportunidades, mas saiu com a derrota. Pelo menos tem o fator de não ter jogado em casa, então foi, entre aspas, não foi uma derrota que envergonhou ou que trouxe muitas críticas para o Palmeiras, né? Que teve várias oportunidades de fazer gol, os jogadores tentaram, mas infelizmente não conseguiram, né? E o Palmeiras está em segundo com 6 pontos, São Lourenço com 7 pontos em primeiro. E o grupo G, o Atlético Paranaense vence o Boca Juniors por 3-0, jogando em casa, venceu e assume, né, a ponta aí com 6 pontos, Boca Juniors com 4, o grupo está muito embolado e vamos ver aí, o Atlético Paranaense estava muito mal na Libertadores, não estava muito bem e agora começa a reagir e já está em primeiro no seu grupo. E o grupo H, para finalizar aqui, o Grêmio. O Grêmio perde aí para a Universidade Católica por 1-0 e basicamente fica difícil a vida do Grêmio nesse grupo. Claro, o Grêmio é um time bom, time de expressão, mas o grupo para ele fica complicado porque só tem um ponto, né? Só tem um ponto e vai ter jogos fora de casa, jogos difíceis. Só que tem chance ainda, tem 3 rodadas. O Grêmio tem que ganhar todos os jogos, da agora para frente, todos os jogos. Tem que ganhar contra o Rosário Central, tem que ganhar contra o Libertad e o jogo contra a Universidade Católica, o Grêmio jogando em casa. Então tem que vencer todos os jogos para garantir uma vaga na próxima fase da Libertadores. E é isso aí, galera. Vamos falar agora sobre os campeonatos estaduais. Nós tivemos o jogo de ida, né, no sábado, dia 30/3, Goiânia e Goiás, o famoso Gogó, né? O Goiás ganhou 3-0 e daqui a pouco começa Goiás e Goiânia pela semifinal do Campeonato Goiano. Tivemos no domingo, dia 31/3, Vila Nova 1, Atlético Goianiense 1, um jogo repleto de polêmica e expulsão e tudo. E o jogo de volta será amanhã às 16 horas, dia 7/4, às 16 horas. Vamos para o Campeonato Gaúcho. O São Luís em casa empata com o Grêmio 0-0. E amanhã, dia 7/4, às 16 horas, Grêmio e São Luís, jogo de volta, né? Então tá tudo em aberto ainda pelas semifinais do Campeonato Gaúcho.
O Caxias perde para o Internacional por 2-1, jogando em casa. E o jogo de volta será daqui a pouco, às 16h30, Internacional e Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Teremos hoje, às 19 horas, pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. E amanhã, às 16 horas, Vasco e Bangu, né? Jogos aí pela semifinal. E quem avançar vai disputar aí o título do Campeonato Carioca. Campeonato Paulista, o primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras no sábado, dia 30/3, ficou 0-0. E amanhã, às 16 horas, Palmeiras e São Paulo. Um jogo que também está aberto. Tivemos o outro jogo da semifinal, Corinthians 2, Santos 1. Né? O Corinthians traz essa vantagem, só que o Santos joga no Pacaembu. Segunda-feira às 20 horas. Então o Corinthians já vem com a vantagem e pode até estar avançando para a final do Campeonato Paulista. Campeonato Mineiro, galera. Vou falar um pouquinho sobre o Campeonato Mineiro. O Boa Esporte empatou com o Atlético Mineiro, jogando em casa 0-0. E o jogo de volta será amanhã às 16 horas, Atlético Mineiro e Boa Esporte. Já o Cruzeiro, que vem numa ascensão muito forte, vence o América Mineiro por 3-2, jogando fora de casa. E logo mais às 19 horas teremos Cruzeiro e América Mineiro. Galera, era esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Valeu, tchau!